28º domingo do tempo comum, nós ouvimos esse texto tão conhecido e também cheio de curiosidade, a versão do evangelista Marcos. Jesus estava caminhando, veio alguém e se ajoelhou diante dele. No evangelho de Mateus, o evangelista diz que esse alguém era um jovem. Por isso, em Mateus, este relato é conhecido como o episódio do jovem rico. O fato de se ajoelhar aqui representa que este homem reconhece em Jesus muito mais do que um profeta. Jesus é algo que vai além do que um mero profeta que fala de Deus e das coisas de Deus. Tem um certo respeito, uma certa admiração, e o fato de se ajoelhar mostra até mesmo uma subserviência, uma submissão, porque somente se ajoelhavam, nessa época bíblica, diante do imperador de Roma, que para os romanos era Deus. Muito bem. E ele chama Jesus de bom mestre, na tradução original, belo mestre, Ora, bom mestre é mestre porque ensina, e é bom porque ensina somente o que faz bem ao ser humano. E aí Jesus ele faz até dá uma pequena bronca, Aliás, os nossos irmãos testemunhas de Jeová e outras religiões tomam esta frase para dizer que Jesus não é Deus. Olha o que Jesus diz: por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Aqui Jesus está dizendo: não me chame de bom, porque só Deus pode ser chamado de bom. Jesus está dizendo o quê? Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Ele está dizendo: eu sou Deus, então não precisa falar, todo mundo já sabe. Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, E é verdade que dessa frase discorre tudo o que vai acontecer depois. Só Deus é a suma bondade. Se nós pudéssemos acrescentar as palavras de Jesus, nós diríamos: só Deus é o todo santo, o todo perfeito. De modo que, por mais que nós nos esforcemos com nossas próprias forças, com nossas próprias iniciativas, nós nunca chegaremos à perfeição da qual Deus é digno, sem Ele, porque só Ele é o todo bom. É como se Jesus estivesse dizendo assim: você está dizendo que eu sou o bom mestre, é como se estivesse dizendo que a água é molhada, que quando se sobe para cima, que quando se desce para baixo. Só eu sou bom. E aí Jesus ele vai aqui falar para porque a pergunta dele: o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus vai dizer: cumprir os mandamentos. Nós vemos nesse relato todo do Evangelho que existem alguns degraus. Quem estuda a teologia mística e espiritual, os santos místicos, por exemplo, Santa Teresa de Ávila, que vai falar das moradas, do castelo interior, A primeira é o cumprimento dos mandamentos, e tem mais um monte para cima para percorrer, E este homem, que no Evangelho de Mateus é um jovem, ele cumpria todos os preceitos do decálogo, e isso conferia a ele o reino dos céus. O que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Cumprir os mandamentos. Eu já cumpro, então já estou salvo, pronto. Precisa de mais alguma coisa para ser salvo? Não. Só que Jesus ele faz um convite a mais. Por quê? Porque Jesus ele quer que nós aprendamos a amar, que é superar a lei. Não se contentar com a salvação, não, mas nos contentarmos com o quê?
em evoluirmos já neste mundo, por meio do amor. Esse jovem, né? Se ele morresse naquele dia, ele estaria salvo, né? E aí também, esse fato do Evangelho causa em nós, de certa maneira, um pouco de temor. Por quê? Porque esse jovem, ele está salvo. E nós, muitas vezes, temos desafios de cumprir os mandamentos. Quanto mais de subir as escadas posteriores, os degraus posteriores, não é? Porque aqui no Evangelho parece que cumprir o mandamento é fichinha, né? E para nós é um grande desafio, né? Se nós pudéssemos associar esse texto do Evangelho de hoje, nós associaríamos com o capítulo, o Sermão da Montanha, o capítulo 5 a 7 de Mateus, em que Jesus ele convida os seus discípulos a superar a lei. Se o Antigo Testamento diz que para infringir a lei, eu só a infrinjo matando, eu vos digo que quando eu estou somente indisposto com alguém, ou calunio alguém, ou ofendo alguém, eu já estou matando. Ou seja, supere a lei. Se você não mata ninguém, tudo bem, você já está na salvação, mas procure não matar de nenhuma forma, mesmo as mais indiretas que sejam. Supere, né? E tem tantos exemplos no Sermão da Montanha. Se você recebe um tapa de um lado, né, em vez de fazer o que a lei sugere, dê o outro também, olho por olho, dente por dente. Não, deixe que te bata na outra face. Por quê? Porque você tem que vencer a lei natural pelo amor. Olha só. Então, uma proposta. E aí, Jesus ele vai fazer essa proposta, porque esse jovem vai dizer: tudo isso eu já tenho observado. E aqui o texto diz que Jesus olhou para ele com amor. E Jesus, ele vai na ferida deste homem, né? Só te falta uma coisa: vende tudo que tens e dá aos pobres. Ou seja, Jesus ele vai exatamente na vida daquele homem, no que é frágil, no desafio de se viver a perfeição da santidade. De salvo, Jesus o convida a ser santo por inteiro. E aí é um desafio muito maior, né? Por quê? Nós podemos também praticar a religião de maneira perfeita, cumprir os mandamentos do decálogo, cumprir os mandamentos eclesiásticos, os preceitos da igreja, e ainda assim estarmos vazios de Deus, salvos sim, mas vazios da caridade suprema e do amor. Não, Jesus diz a ele: se desapegue daquilo que te tira de Deus, né? Não basta, minha vida, minha gente, uma prática religiosa exímia, perfeita, se eu não consigo amar, e se as coisas facilmente nos tiram de Deus. Não é bem verdade que às vezes coisas pequenas nos tiram de Deus? E Jesus está dizendo: não, os seus bens estão te tirando de Deus. Para esse jovem, né? Aqui não é que Jesus se mostra contrário à riqueza, mas Jesus se mostra contrário a colocá-la no centro da alma e da vida. Como nós podemos colocar tantas coisas? Tudo me é permitido, nos diz São Paulo, não é? Mas nem tudo me convém, não é? Então, um desafio. E aí vem a pergunta: mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou viver isso? E a primeira leitura de hoje, ela vem nos explicar: somente pelo dom da sabedoria. Se você quer permanecer em Deus, ir além da prática dos preceitos, seja sábio. E aí, o que é ser sábio? Infelizmente, nossos irmãos protestantes tiraram de sua Bíblia este livro tão belíssimo, que
é uma grande sugestão, esse livro como um todo. Aliás, todos os textos sapienciais do Eclesiastes, a sabedoria, Provérbios, são grandes dicas para nós vivermos em Deus e não perdermos a presença de Deus agora, né? Olha só o que diz o escritor: eu orei e foi-me dada a prudência, eu supliquei e veio a mim o espírito da sabedoria, e eu preferi a sabedoria a cetros, a tronos, também a ouro, a dinheiro, a prata, como também preferi a sabedoria até mesmo em troca da saúde, da beleza. Por quê? Porque quem possui a sabedoria, possui todos os bens que vêm junto com ela. E o que é ser sábio? Não confundir, porque dos dons do Espírito tem a sabedoria, mas tem gente que pensa que ser sábio é ser inteligente ou sapiente. A ciência é um dom, a inteligência é outro e a sabedoria é outro. Tem muita gente inteligente, mas que não é sábio. Ser sábio é viver enxertado na vida de Deus, encharcado dos dons do Espírito. É agir como Deus agiria. Ser sábio é enxergar o mundo com os olhos de Deus, tal como Ele enxergaria. Ser sábio é responder às provocações dos acontecimentos, tal como Deus assim responderia. Você quer, de fato, viver o reino dos céus, não somente depois dessa vida, é isso que Jesus está dizendo a esse jovem, mas viver já, seja sábio, né? Ser sábio é ser possuidor da verdade. Vou dar um exemplo, de sabedoria. Às vezes, as pessoas falam alguma coisa, e nós interpretamos de um jeito, e aí vem uma pessoa sábia, e vai dizer assim, diante da nossa rebeldia: será que você não está interpretando de maneira equívoca? Comece a enxergar essa situação de outro modo. Será que não seria isso? E a pessoa fala assim: pode ser, né? Ou seja, a pessoa começa a se desmontar, né, diante do dom do Espírito que a abraça. E ela diz: é verdade, né? É verdade, eu estava enxergando errado, e isso acabou provocando em mim um conflito interior e também nas minhas relações. E quantas vezes isso nos acontece, né? Quantas vezes isso nos acontece? Então, minha gente, a palavra de Deus, ela é provocativa, né? Os discípulos aqui no Evangelho, eles ficam assustados. Por quê? Porque todos têm seus sonhos, seus projetos, suas buscas. Quem daqui que não corre atrás de realizar os seus projetos terrenos, no trabalho, na conquista dos bens, na administração dos seus bens? Todos. Nós diríamos o mesmo que os discípulos disseram. Então, quem pode ser salvo? E é muito interessante que hoje Jesus, ele troca olhares. O texto diz que Jesus olhou com amor para esse jovem. Aqui o texto de novo vai dizer: Jesus olhou para eles e disse: aos homens isso é impossível, mas a Deus não, porque para Deus tudo é possível, né? Então hoje, entreguemos a nossa vida no altar, e daqueles que nós amamos, que na prática da religião estão longe de Deus, para que por meio de uma vida cheia de bondade, possam também conquistar a herança eterna no reino dos céus. É esse o nosso desejo. E a palavra de Deus, ela vem, né, sempre. Esse trecho que foi lido na segunda leitura de hoje, da carta aos Hebreus, ele fala exatamente qual a função, a missão da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ou seja, ela nos eleva, ela nos leva para Deus, ela nos conforta, às vezes nos enche de esperança, de alegria, mas a mesma palavra também é cortante, mais do que qualquer espada de dois gumes, porque a palavra denuncia o que em mim precisa ser aperfeiçoado, né? Tem temas, aliás, semana passada, vocês se lembram muito bem,
né, que foi um tema espinhoso, dificultoso de se abordar. E semana passada nos trouxe a face da palavra como espada que corta, que às vezes que machuca o nosso coração, seja ao falar ou seja ao ouvir. E hoje é a vivacidade e a eficácia da palavra que se manifesta, uma palavra de esperança para nós, né? Esse trecho da agulha tem duas grandes interpretações, né, na tradição da exegese bíblica. Uma vem de Santo Ambrósio: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, né? O que a tradição ambrosiana nos diz que a agulha era uma pequena porta, né, nos muros das cidades, pela qual deviam passar. Construíam muros, entradas pequenas, para dificultar a entrada de exércitos inimigos, né? E os animais não conseguiam passar pelas portas, por esses pórticos pequenos. Por isso que Jesus fala, um camelo. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E a interpretação, né, mais concreta, que é a agulha que nós conhecemos. Ou seja, Jesus está falando assim: para vocês são impossíveis, é impossível viver isso, mas grudem naquele que torna possível todas as coisas, que é Deus. Então, minha gente, nessa noite, apresentemos no altar as nossas impossibilidades, porque para Ele elas se tornam possibilidades, até mesmo os nossos desafios de viver a palavra e o Evangelho. Que Deus assim nos ajude, assim seja. Amém.